todos os momentos bonitos e importantes, né? Não só registrar, como também comemorar. Essa parte de comemoração faz muito parte do dia a dia que a gente não pode desprezar. Então, lembrando, né? Datas importantes, aniversário de namoro. No começo, a gente conta os dias. Eu estou namorando 3 meses e 20 dias, né? Depois a coisa vai diluindo. Depois que casa, é aquela coisa. Então, não. Tem que sim preservar, comemorar. Aniversário de casamento. Pega um fim de semana, sai com o marido. Ou então vai jantar num lugar romântico, né? A gente tem que preservar. Senão daqui a pouco estão passando as datas, ninguém nem lembra, né? Então, ontem foi a posse do Dr. Roque. Nós ficamos muito felizes. O pessoal da comunidade, assim, foi prestigiá-lo e, como diz o ditado, né? Você quer agradar o pai, dá a bala pro filho, né? Então, você quer me agradar? É agradar o Dr. Roque. Então, queria agradecer a presença da Luzia Santiago e do Eto. Os dois queridíssimos estavam presentes. A Eliana e o Ricardo Sá. O diácono Nelsinho. Estávamos, assim, cercado dos irmãos da comunidade. Então foi assim um momento muito gostoso. Estavam todos os nossos amigos mais próximos, familiares. Estava muito bom. Aí até tem uns twitters que eu retuitei para colocar alguma coisa assim, umas fotos que foram tiradas no momento, mas depois que eu tiver as fotos reveladas e enviadas, digitalizadas pela Sila, eu vou escolher umas fotos bem legais e eu posto para vocês. Uma das coisas que ontem me deixou assim, não só a mim, acho que todo mundo que estava lá, a gente sabe que é uma academia cristã, portanto, Cristo é a figura central dessa academia de letras. Mas como é bonito na hora da posse, cada pessoa, foram 3, reverenciar Deus no seu discurso de posse. Lindo! Então, realmente, a gente percebe que é uma academia que tem aquele algo a mais que faz toda a diferença. Lembrando, hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho eu tenho um programa Mais Saúde, né, que vocês vão poder acompanhar às 13 horas. Eu sempre brinco e digo, baixa o volume aqui do rádio e corre a assistir o Mais Saúde. E nós estamos fazendo uma série de reportagens que eu fiz a cobertura do evento Gluten Free. Então tem assim entrevistas muito interessantes, tem o que há de mais assim recente nas descobertas, né, científicas sobre o glúten. Ficou assim muito bonito, então, e muito interessante. Então hoje também é um evento do glúten. A Ana Paula também foi lá, né, Ana Paula? Estive presente. Como é que você tá, minha querida? Olá, doutora, boa tarde também para você, ouvinte da Rádio América e da Rádio Canção Nova. Graças a Deus, muito bem, celebrando e festejando, como diz a senhora, né, estado de graça. Eu estou. E amanhã tem Dr. Roque ao vivo, verdade, né? Amanhã, do 12:30 a 1:30, nós teremos Mais Saúde com o Dr. Roque Savioli, especial, claro. E escuta, porque você não prepara-se uma ligação, né? E liga pro Dr. Roque parabenizando, ele vai ficar muito contente, tá? Verdade. E Mais Saúde, mês que vem é aniversário, né, Aninha? Mês que vem nós estamos aí celebrando, festejando, comemorando com você. 7 anos, né, doutora? Meu Deus. De Mais Saúde. E já quero convidar, né, as pessoas que estão na sintonia da rádio ou também através do YouTube, né? Você que teve aí a sua alimentação modificada, você que viveu uma experiência positiva, você que teve aí o seu peso reduzido, você que viveu algum benefício através da reeducação alimentar, você é convidado a enviar para nós no e-mail, partilhando, dando o seu testemunho do acontecido, como que ocorreu, como que se deu isso, como que foi essa adequação da reeducação alimentar na sua vida, porque nós vamos fazer um programa especial no mês de setembro comemorando esse aniversário. E nós queremos, claro,
rechear, né, esse programa das participações, das perguntas, dos testemunhos, né, das pessoas que foram beneficiadas durante esses 7 anos com a reeducação alimentar. Se você teve aí um progresso, né, na sua alimentação, um benefício, se você alcançou algo que você esperava ou você foi surpreendido pela reeducação alimentar, por favor, eu estou aguardando o seu e-mail. É só você enviar aos meus cuidados, Ana Paula. Aqui na Rádio América, o nosso e-mail é maissauderadio@cançãonova.com. Anota aí, mais saúde, não dá nem para esquecer, rádio@cançãonova.com. Tudo junto, é só você enviar. Pode colocar lá, parabéns, aniversário do Mais Saúde, meu testemunho que eu vou entender, tá certo? Meu Deus do céu, tem uma pilha de e-mails para responder, nós estamos devendo e estamos aqui para isso, né? Verdade. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Lembrando, você pode mandar a sua sugestão de pauta, o que você gostaria que fosse falado, que profissional você gostaria que nós trouxéssemos, de que área, porque esse é o nosso papel. Esse programa é feito para você, Dr. Roque também faz esse programa para você, para dar acesso à informação, porque você só consegue fazer prevenção através da informação. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Nós temos muitas perguntas chegando através do e-mail, mas também temos muitas perguntas chegando através do SMS, doutora. Pois é, SMS, vamos lá? Envie seu torpedo para o número 49400 para a seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. E apesar de eu estar respondendo os e-mails, você também pode ligar e deixar aqui a sua pergunta, lembrando 0 Operadora 11 2039 1410. Eu estou esperando a sua ligação também. Tem a participação aqui através do SMS, a perguntinha da Patrícia. Ela diz assim: olá, boa tarde. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Verdade que a arnica montana D3 pode ser tóxica para o fígado, mesmo seguindo a dosagem da bula? Olha, a arnica é uma medicação homeopática. Homeopatia, eu não entendo nada. Eu entendo de fitoterapia. Eu sou incauta, como diria assim, elegantemente, né? Eu realmente não entendo. O que eu entendo é o seguinte: minha mãe se tratou muito tempo com homeopatia, mas eram coisas bem pontuais. Eu lembro que a mamãe tinha um problema, ela ia ao médico, o médico prescrevia, ela tomava e acabava. Então, minha preocupação, Patrícia, é o seguinte, que hoje eu tenho encontrado muito no consultório. De repente, a pessoa estava com queimação no estômago, dor no estômago, foi no gastro, o gastro deu lá uma medicação pontual, ela começou a tomar, fez bem, nunca mais voltou e também nunca mais parou de tomar o remédio. Então, tudo que é em excesso faz mal. E dentro da fitoterapia, porque é o seguinte, Patrícia, por que a gente fala que faz mal para o fígado? Gente, o fígado, por falar em fígado, é o tema do meu próximo artigo da revista Canção Nova. Que chique. Aliás, o tema deste mês, que eu falo que nem todo chazinho fitoterápico digamos assim, não tem problema tomar, eu explico justamente isso, gente, porque tudo que entra no nosso organismo, o fígado é o nosso grande laboratório, um metabolizador. Gente, eu fico encantada de ver o esforço que às vezes o fígado faz para tirar uma toxina do seu corpo, para tentar desmontar uma droga, porque a gente chama medicação como droga, né? A gente fala que medicamento é uma droga, né? Então, para desmontar aquela droga e deixar só sobrar o que ela não consegue metabolizar e jogar fora, porque na verdade, o que o fígado tenta fazer? Faxina o tempo todo. Então, tudo que a gente fica tomando que vai passar pelo fígado, aliás, você tem uma bula em casa? Aproveita,
Pega e leia. Quando eles falam do mecanismo de ação do medicamento, muitos medicamentos falam assim: depois da primeira passagem pelo fígado, a droga que de repente tinha 100% do princípio ativo, vira só 20%, porque ela consegue desmontar 80%. E aqueles 20% é que voltam para a corrente sanguínea e fazem o efeito. Então, o que acontece? Tudo que passa pelo fígado é desmontado para ser excretado, porque tudo que é estranho para o nosso corpo, o que é estranho para o nosso corpo? Tudo que não é comida, tudo que não são moléculas biológicas. Então, medicamento. Então, eu suponho, Patrícia, que na homeopatia isso também seja a mesma coisa que na fitoterapia, mas eu vou me informar. Pena que hoje o nosso convidado está internado, o professor Adalto, era para fazer a pauta conosco hoje. Além de fitoterapeuta, ele é homeopata. Então, professor Adalto, acho que com essa gripe que deu, né, ele foi parar com uma bela de uma pneumonia e está internado. Então, realmente, ele seria a pessoa ideal para estar respondendo isso. Mas, partindo desse princípio, Patrícia, a homeopatia também é uma medicação, só que com princípios totalmente diferentes. Você sabe como é que surgiu a homeopatia, Ana? Interessantíssima. Antigamente, você não tinha farmácia, você não tinha, assim, posto médico. Então, o que eles faziam? Os médicos, eles colocavam o remédio na carroça e iam de cidade em cidade para vender. Aí tinha um médico que ele fazia o seguinte: ele vendia e depois o que sobrava ele diluía e colocava água. É mesmo? É, para render. E daí ele fazia toda a viagem, depois ele voltava e passava de novo. Era um roteiro de que nem, por exemplo, vai do Rio Grande do Sul até o norte, depois vem ali pelo Amazonas, vem descendo Mato Grosso tal, e volta para o sul, depois ele voltava de noite, novamente por esse caminho. E aí ele reparou uma coisa muito interessante. Quanto mais diluído estava o remédio, mais as pessoas ficavam curadas. Foi daí que surgiu a homeopatia, essa dinamização, tá? Existem também, não conseguiu entrar no Brasil com o nome de homeopatia, mas tem uma linha chamada homotoxicologia, que é muito interessante, muito interessante. Ela seria uma homeopatia alemã, tá? Eu acho que eu vou fazer uma pauta sobre isso, porque é muito interessante. Eu tive 2 aulas sobre isso, que a gente vive estudando, né? Então, onde está, a gente vai para poder ajudar o paciente. E é muito interessante, de fácil acesso. Hoje, as farmácias, drogarias comuns, têm esse tipo de medicamento que a gente pode chamar, mas no fundo é uma homeopatia muito interessante. Mas olha, vamos marcar e eu vou fazer uma pauta. E olha, Patrícia, eu fico devendo uma resposta mais científica. Vamos pesquisar com quem sabe. Então, quando o professor Adalto vier, você guarda essa perguntinha para ele, tá bom? Pergunta aqui que está bem interessante. A Maria Auxiliadora aqui de São Paulo. Mas não é só a Maria Auxiliadora que pode ligar. Você também pode ligar aqui para o 0 Operadora 11 20 39 1410, que estamos aqui, né, Ana Paula, para responder também as questões dos nossos ouvintes aqui ao vivo. Ela pergunta assim, Aninha: gostaria de sugerir um programa que falasse sobre alimentos que dão saciedade para os intervalos entre as refeições, principalmente para quem tem muita ansiedade. Bom, Maria Auxiliadora, primeira coisa, precisamos descobrir por que você tem tanta ansiedade. Sim. É aquela história da taxinha. Estou sentada na taxinha com muita dor e vou tomar analgésico. Não vai adiantar muito, você vai ter que tirar a taxinha. Bom, primeiro descobrir o que é essa ansiedade. E uma das coisas que melhora muito a ansiedade, minha querida, é a atividade física. Pois é, Organização Mundial da Saúde fala meia hora de atividade física todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Então faz
10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite uma caminhada. Aí você não tem mais desculpa, né? O professor Vitor, né, Matsudo, quando esteve aqui, ele falou exatamente isso. Mas vamos aos alimentos, Maria Auxiliadora. Olha só. O que fornece saciedade? Vamos lembrar aquela pauta espetacular com a doutora Dalete? Não foi bárbara aquela pauta da amamentação? Linda! Olha, gente, tem algumas pautas que a gente percebe que são espetaculares, né? Essa eu incluo nesse rol. Extraordinário. Você não ouviu? Como é que o pessoal pode fazer? Só acessar lá no YouTube, né? Você entra no YouTube e coloca Programa Mais Saúde, aleitamento materno, né? Nós estávamos na semana Estamos, né, na semana do aleitamento. E o nome da doutora Lilian Dalete. Lilian com Y. Com Y, isso. É só você colocar e procurar lá. Graças a Deus, também muitos acessos, pessoal assistindo, acompanhando cada um no seu horário, de acordo com a sua disponibilidade. É só você acessar e ouvir. Eu mesmo já ouvi o programa 3 vezes além do ao vivo. Pois é, mas é muita informação. Então, olha, agora... Dora, vou te chamar de Dora, tá? Dora, vou te dizer uma coisa. Quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu vejo como ele é perfeito. Então, o que a Dalete explicou? Que o primeiro que não tem leite fraco. Já vou chegar no que você está querendo, né? Mas para chegar nessa resposta, eu tenho que ir lá atrás. O que ela explicou? Não tem leite fraco. O primeiro leite é o colostro, que é como se fosse um leite condensado, que ela fala, né? E que depois de uns 18 dias começa o leite de transição. E aí daquele colostro começa a sair um líquido muito mais claro, como se fosse uma água de coco. Aí a pessoa que não sabe fala, pronto, meu leite ficou fraco. Aí o neném chora, não ganha peso, meu Deus. Só que vocês lembram que eu sempre digo que tem que esvaziar uma mama por vez, porque a última coisa que sai na mama, no leite, é a gordura que emagrece você e engorda o bebê? Então, acontece que existem 3 tipos de leite num mesmo leite. O primeiro, olha que beleza. Não, eu fico encantada. Por que eu digo também que ninguém precisa dar água para o bebê? Porque esse primeiro leite mais aguado, que teoricamente é aguadinho, é o que vai hidratar o neném. Olha que coisa. Ele é bem líquido, só que dentro daquela aguinha de coco, que tem aquela carinha de aguinha de coco, estão todos os anticorpos que a mãe produz e passa via leite materno para o neném. Depois que já saciou a sede, vem o segundo leite, que é um leite mais branquinho. Esse leite mais branquinho é aquele que tem mais proteína, para ajudar o quê? A criança cresce muito nesse período, a ajudar na massa óssea e a ajudar a criar músculos, né? Sim. E o último leite é onde vem a gordura. Por que o último leite vem a gordura? Porque o neném já tem atrás da língua umas papilas gustativas que, quando a gordura cobre, manda um sinal de saciedade para o cérebro. Gente, não é lindo? Eu fico encantada. Fantástico. E o que eu costumo fazer, Dora, para os meus pacientes? O horário pior que eu vejo é o final da tarde, que você está com aquela fome, que dali até você chegar em casa, você chega, se é que você já não comeu alguma coisa no meio do caminho, porque ficou com muita fome, você chega varado de fome. E muitas vezes sem vontade até de preparar um jantar, porque está com muita fome, quer comer alguma coisa. Os lanches que eu mais adoro, atualmente são 3, né? Porque surgiu no mercado, graças a Deus, muito bom. Uma ótima opção. Primeiro deles é o ovo cozido. Ovo cozido, mantenha na casca. O ovo que fica cozido com a casca intacta, ele dura 12 horas fora da geladeira, sem contaminação. Olha só. Isso foi o professor Enio que nos avisou. Então, você pode ter esse ovo na sua mochila, dar lá uma embrulhadinha nele, né, para evitar de romper, e você pode estar comendo no final da tarde. Por que interessante o ovo? O ovo tem gordura. E, além do neném ter aquela papila gustativa que vai dar sinal de saciedade, nós temos no intestino um local que, quando a gordura chega, produz um hormônio. E esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai parar lá no cérebro e
que dá saciedade. Então, excelente alimentos assim. Quais? Abacate. Então você pode pegar um abacate, dar uma batidinha sem leite, tá? É o abacate puro. Ou dá uma amassadinha, põe um cacau por cima, né? Se quiser, um pouquinho de mel, mas já vai fazendo aquele hábito dos 14 dias de comer sem nada, para você ir habituando o seu paladar. Então você tem abacate, você tem o ovo cozido, pode ser ovinho de codorna também, que é uma gracinha. Você tem o coco. Eu amo coco, mas o coco de verdade. Aquele coquinho marrom, você quebra, tira as lascas brancas, bota numa vasilhazinha com tampa e vai roendo aquilo até chegar em casa. Aquilo é maravilhoso. Além de dar saciedade, porque você mastiga bastante, tem gordura, e uma gordura do bem. E recentemente lançaram, nós fizemos um programa sobre ele, sorteamos várias caixas. É mesmo. Um açaí que vem, até o nome dele é caroço, né? Achei bonitinho. Gente, é o máximo aquilo. Aquilo é fantástico, saboroso. A gente sabe que existe uma saciedade muito grande. Eu tô fazendo assim dos meus lanches à tarde no consultório, esse açaí que é uma benção. E quem já recebeu, deu feedback aqui, mandou e-mail, me retuitaram dizendo que chegou, que tá uma delícia. Então você tem formas. E aí você pode também fazer o seu lanchinho, alguma coisa que você pense, mas lembra sempre, tem que ser uma gordura do bem. Nós temos mais participação aqui, pessoal também agradecendo pelo programa. Quero aproveitar, né, pessoal que gosta aí dos programas da doutora Gisela, que coloca em prática a reeducação alimentar, que alcançou aí progressos, benefícios, que teve aí até mesmo uma surpresa na sua alimentação, né, na sua alimentação familiar ou individual, que você mande para nós, né, o seu testemunho. Mês de setembro nós estaremos celebrando 7 anos do Mais Saúde e você é convidado a participar dessa celebração, dessa festa conosco, já dando o seu testemunho, aquilo que você alcançou de graça, de benefício, de progresso, aquilo que foi bom, positivo, aquilo que para você surtiu efeito. Então é só você enviar no nosso e-mail maissauderadio@cançãonova.com. Anota aí, maissauderadio@cançãonova.com. E nós estamos indo para o nosso intervalo. Acabei de receber uma mensagem. Saiu a abençoada revista Boa Forma na banca. Tá atrasado uma semana, acredita? Nossa, sério? E lá tem uma matéria minha, matéria de capa sobre glúten. E eu fiz para a revista uma semana de cardápio de 1.200 calorias, só que eles só quiseram que tirasse o glúten. Eles não pediram para fazer ênfase no leite derivado, apesar que eu tentei cortar o máximo, né? Mas está lá, então vale a pena estar comprando. Eu ainda não vi, mas recebi aqui a mensagem que saiu, então aproveita e compra. Silencioso de órfãos inocentes, em nome da liberdade, assassinados em ventre, relações irresponsáveis fazem da vida
Estamos apresentando Mais Saúde. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, galera da América, eu sou o Flavinho e quero dizer para você que a Rádio América aqui em São Paulo tem sido o canal da bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. Sintonize e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Em agosto, comemoramos o mês dos pais e aquela alegria de passar para as novas gerações um sentimento de amor, de devoção, um sentimento que transforma a vida da gente desde pequeno, desde sempre. E que sentimento é esse? Fé. Que se passa de pai para filho e que transforma vidas de geração em geração. Acesse clube.cançãonova.com e faça parte. Clube da Evangelização Canção Nova. Sua fé transformando vidas. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é José Márcio Simão, moro na cidade de Cotia. A partir do momento que eu conheci a Rádio América, venho crescendo constantemente na fé e venho evangelizando a minha família e futuramente bênçãos virão na vida daqueles que acreditam e têm fé. América. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com. Toda quinta-feira, 13h, você acompanha na programação da Rádio América Deus Proverá, a evolução das campanhas Canção Nova e o andamento do projeto Daime Almas. Deus Proverá, mais uma produção Rádio América. 11h28. O Ano da Fé teve início em outubro de 2012 e terminará em novembro de 2013 na solenidade de Cristo Rei. Deus primeiro nos dá a sua graça, então nos pede o amor. Ele primeiro nos ama. Essa é a nossa fé em primeiro lugar. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida senão abandonar-se no amor de Deus. O Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. 12h29, viu, gente? É a comemoração ontem da posse do Dr. Roque. Hoje eu tô um pouquinho assolada. E falei um horário, 1 hora a menos. Não, são 12h29 aqui na Rádio América, direto de São Paulo, mas para todo o Brasil, através da Rede Canção Nova. Lembrando que agora, à 13h, começa o programa Mais Saúde pela TV Canção Nova. E tá muito bacana que tá na cobertura do Gluten Free. Mas continuamos com umas participações bem bacanas. Olha, tem a Vera Nisa, que é daqui de São Paulo. Ela diz que ouve o programa todo dia e costuma comer quinoa, feijão branco, chia, mas só uma vez por semana. O médico disse que estou com colesterol alto. Gostaria de saber se é pelo uso errado desses alimentos e o que eu posso fazer. Bom, Veraniza, é o seguinte, o colesterol vindo da alimentação conta só 30%. Colesterol é tão importante que se você não comer colesterol, que só tem em alimentos de origem animal. Então, feijão não tem, quinoa não tem, chia não tem, porque tudo isso vem da natureza, mas do reino vegetal e não animal. Então, primeira coisa, isso não tem colesterol. Mas, se você não come nada de origem animal, você tem o seu fígado que fabrica o tal do colesterol. Então, olha que interessante, mas isso só conta 30% a alimentação. Então, vamos fazer uma conta. Se o seu colesterol total deu, por exemplo, 260, por conta que o que tem que levar mais em conta é o LDL, tá? Que é o mau colesterol. O HDL alto
que é o bom colesterol, às vezes ele aumenta um pouco o colesterol total, mas quando ele vem esse aumento por causa do bom colesterol, tá tudo bem, mas geralmente não é assim, é o LDL colesterol que é o vilão e que tá lá. Vilão assim, né, olhando que ele em excesso não faz bem, porque a gente precisa de tudo, afinal, Deus fez, é bom. O problema é o excesso ou a falta. Então, olha só que interessante. Se eu tenho, por exemplo, um colesterol de 260, mais ou menos, 240, uma coisa assim, se você considerar 30%, você consegue colocar esse colesterol em torno de 200, 199 com a alimentação, não tem problema nenhum. Por isso que o Dr. Roque sempre pede para o paciente dele durante 3 meses, antes de entrar com as estatinas e as medicações, fazer uma mudança no padrão alimentar. E, gente, isso muda muito, 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 muito. A ponto de ter vindo para o Dr. Roque um paciente que já tomava estatina, e mesmo com estatina ele tinha um colesterol em torno de 245. O Dr. Roque passou esse paciente para fazer uma reeducação alimentar. Depois de 6 meses, o LDL dele, que normalmente a gente pede um determinado limite, estava tão baixo, continuando a tomar a estatina, que o Dr. Roque pediu para ele retirar. E ver se agora, com a alimentação, ele conseguiria manter os níveis séricos de colesterol, triglicérides, dentro do que a gente chama padrão de normalidade. Então, você veja o quanto realmente a alimentação conta, tá? Agora, Veronice, sabe uma coisa muito interessante? E aí, de quebra, eu estou respondendo a sua questão, viu, Ana Maria? Porque você me perguntou sobre fungos, né? Fungo no dedão do pé e o colesterol, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tratando o intestino, eu melhoro os dois. Como assim? Se eu não tratar os fungos intestinais, não adianta eu querer tratar o fungo do dedão do meu pé. O corpo se comunica, tá? E ficar tomando aqueles remédios que destroem o fígado, que você é obrigado a fazer uns exames para ver como é que está seu fígado, e o fungo está ali, firme e forte. Porque na escala evolutiva, o fungo vem antes da gente, eles são mais espertos do que nós. Então, no caso, Ana, precisa tratar intestino, a equilibrar as bactérias intestinais para poder melhorar a micose, por exemplo, tá? Ou fungo, como você está se referindo. E no seu caso, Vera, olha que interessante. As minhas boas bactérias, por que boas? Porque no intestino nós temos assim mais de 400 famílias. E as famílias, família Silva, família Pereira, família, enfim. Macedo. Isso, as famílias. Então eu tenho 400 famílias. Agora, de cada família não é uma pessoa só, tem vários membros. Tanto que eu exemplifico dessa maneira para a pessoa entender que a gente tem muita coisa no intestino boa e muita coisa complicada. Mas mesmo essa complicada, que seriam as más bactérias, eu preciso delas em pequena quantidade, no lugar certo. Quando eu estou com uma alimentação saudável, com muita verdura, muita fruta, muito legume, mastigo bem, não sou estressada, não fico mais de 2h30 sem comer, as minhas bactérias do bem estão felizes e estão colocando as más no cantinho delas. Só que quando elas estão felizes, gente, olha que coisa mais bonitinha. Quando ela pega aquela fibra que você não digeriu, porque não é para digerir, é para chegar lá daquele jeitinho, ela é alimento para suas boas bactérias, que ao fermentar, elas fazem o que? Elas acidificam o meio ambiente, porque o intestino tem que ser ligeiramente ácido para poder ionizar os minerais para serem absorvidos. E aí o que acontece? Ela de quebra mata as más bactérias, que não gostam de nada ácido no ambiente, coloca lá a população em ordem, e elas, ao acidificarem, elas produzem um ácido graxo de cadeia curta. O que é isso? É uma gordura. Toda gordura é um ácido graxo, né? Só que por que de cadeia curta? Porque essa é a fonte de alimento para as nossas células que compõem a parede intestinal. Então, você ter uma boa
seletiva e correta parede intestinal vai depender do quê? Das suas boas bactérias receberem alimento que você come. Agora, você come muito açúcar, muita coisa refinada, fica em jejum muito tempo, isso aí vai destruindo as bichinhas. Eu costumo dizer que as boas bactérias intestinais são os pedreiros que mantêm a parede intestinal em ordem. Só que aonde que eu vou chegar agora? Um desses ácidos graxos de cadeia curta que a sua microbiota intestinal, as suas bactérias do bem produzem, é um chamado ácido butírico. Sabe o que ele faz? Ele atravessa a parede do seu intestino, cai na corrente sanguínea, vai lá para o fígado. Lembra que eu falei que tudo passa pelo fígado? Então, ao passar pelo fígado, o que ele faz? Ele manda o colesterol ser menos produzido. Então, existe uma redução desse colesterol que normalmente